Olá, pessoal! Nós recebemos aqui hoje no Move Infra para o nosso primeiro bate-papo de 2024 o assessor da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimento da Casa Civil, Alexandre Carneiro. A gente vai falar hoje, né, Alexandre, de um assunto que está super quente. Ele foi votado no finalzinho do ano, ele foi publicada a lei agora em 2024 e a gente vai conversar sobre a lei, eu ainda não tinha decorado o nome da lei, gente, 14.801, que criou a Debêntures de Infraestrutura. O Alexandre, ele ajudou a construir esse projeto lá em 2017, a lei de debêntures, ela começa em 2011, né, a lei de debêntures incentivadas, em 2017 o Ministério da Fazenda, Economia, agora eu não lembro mais quais são os nomes, começou a trabalhar também num outro produto, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O Alexandre, ele é auditor federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, tem mais de 7 anos de experiência no serviço público, já foi diretor de fomento e desenvolvimento da infraestrutura no antigo Ministério da Infraestrutura e também trabalhou na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O Alexandre é formado em Engenharia de Produção pela PUC do Rio, é mestre em Finanças pela UFRJ e é especialista em Mercado de Capitais e Finanças Corporativas pela Wharton Business School, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Alexandre, vamos começar o nosso bate-papo desse assunto. Não é exatamente o assunto mais palatável, mas, gente, o Alexandre, ele faz esse assunto ficar palatável. Eu prometo que vocês vão entender esse assunto hoje. Um ótimo 2024 para todos nós, um ótimo 2024 para toda a Secretaria do Programa de Parcerias. Vamos então começar a discutir um pouquinho da lei da 14.801, mas antes da gente entrar nela e entender o que ela trouxe de inovação, o que vai trazer de benefício para a infraestrutura, eu queria que você conseguisse falar um pouquinho para a gente, primeiro, que eu acho que é a grande dificuldade de entender a diferença entre as debêntures incentivadas e a debêntures de infraestrutura que a nova lei trouxe. Bom, muito obrigado, Natália, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Feliz 2024 para todos. Bom, como você disse, né, já vem essa discussão lá desde 2017 no Ministério da Fazenda, né, eu acompanhei essa discussão desde o início, e o que foi identificado naquele momento era o seguinte, Natália, a gente já tinha ali uma percepção de que era um instrumento, 12431, um instrumento que iria crescer bastante, ainda estava ali na casa dos seus 4, depois foi para 8 milhões de emissões anuais, mas a gente já identificava naquele momento que ela tinha uma limitação. A limitação é a seguinte, você colocou o benefício para a ponta do adquirente, ou seja, a pessoa física que adquire o título da Lei 12.431, ela não paga imposto de renda. E com isso, quando você vai formar o preço dessa debênture, né, no momento ali do que a gente chama de book building, ela coloca isso na conta dela, né? Ela vê, olha, isso aqui eu não pago imposto de renda, então eu aceito receber menos. Similar, até fazendo uma analogia, talvez seja mais palatável para as pessoas, quando você entra no seu banco, na sua corretora, você vê que, por exemplo, uma LCI, uma LCA, ela também paga menos do que um CDB, porque não paga imposto de renda. Então, já foi identificado isso naquele momento, e com isso você não consegue atrair alguns players importantes para esse título, especialmente aí os investidores institucionais, como fundos de pensão, ou até outros fundos que não são incentivados, que eles olham ali só realmente a taxa. Eles não têm esse benefício, né, que existe na 12431. Então, o que foi identificado ali é o seguinte, como a gente consegue atrair também esse público, que é um público muito relevante, para financiar a infraestrutura. Quando você olha para outros países, boa parte dos projetos de infraestrutura são financiados também com esses players, né? Então, era um pouco do objetivo no momento. E a debênture de infraestrutura, que é a debênture da Lei 14.801, né, que você comentou, ela tenta endereçar exatamente esse ponto, que é você inverter esse benefício, ao invés desse benefício estar na ponta de quem adquire, esse benefício vai estar na ponta do emissor, ou seja, o emissor, quando ele vai fazer essa emissão, ele tem um benefício de redução do lucro tributável dele, e esse benefício ele é equivalente, ou seja, do ponto de vista fiscal do governo, não faz diferença se emite debênture de incentivada ou debênture de infraestrutura, vai ser um benefício equivalente.
Contudo, para o instrumento faz todo sentido porque as taxas vão ser mais altas. Então, com as taxas mais altas, você consegue atrair esse público que é muito relevante e vai ajudar ainda mais a expandir esse mercado de debêntures incentivadas e de infraestrutura. Uhum. Que faz todo sentido quando a gente fala em investimento de infraestrutura, que são investimentos de longo prazo. E geralmente são investimentos que são pesados, intensivos em capital. Então, assim, quando a gente olha um bolso de uma pessoa física, é um bolso menor, né? Quando a gente vai olhar para esse bolso dos fundos, ele está mais ligado ao negócio de infraestrutura. Ele olha o longo prazo, ele tem mais profundidade. Então, acredito que vai ser super importante para a infra. Um outro ponto que eu queria aprofundar também, quando estava a discussão, né, da 14.801, nós vamos decorar até o final do episódio, tá, gente? Também aproveitou o trâmite dessa legislação para fazer melhorias na 12431. Mas a gente quer entender, é melhoria mesmo ou a gente vai burocratizar? Porque ele é um instrumento que funciona, né? Então, assim, a gente não pode perder esse instrumento. Me explica um pouco. Perfeito, Natália. Exatamente, esse é um ponto muito importante para que todo o público entenda. A gente não está acabando com a Lei 12431. A 12431 ela vai continuar podendo fazer emissões por ela e, mais do que isso, né, como você disse, você ainda está melhorando essa lei. Por quê? Você está trazendo alguns pontos de aprimoramento que foram identificados que fazem com que isso, que a lei ela tenha até mais aplicações. Vou dar um exemplo, como você falou aí, da questão de projetos intensivos em capital, projetos que exigem ali, às vezes, uma construção por muitos anos no início do projeto. Uma inovação que essa lei traz beneficia esses projetos. Por exemplo, hoje, você pode já retroagir nos gastos que você faz com a debêntures para até 24 meses. Ou seja, eu vou lá construir, por exemplo, uma ferrovia, Greenfield. Eu vou lá e faço, por exemplo, pego um valor do meu capital próprio, um valor eu vou lá no banco, pego para começar o meu projeto. Depois de 2 anos, 24 meses, eu posso emitir uma debênture para pagar esse investimento que eu fiz nos últimos 24 meses. Esse prazo, a gente entendia que ele era pequeno para alguns projetos, como eu disse, tem o caso de uma ferrovia, por exemplo, que exigem investimentos por longo período de tempo e ali você não conseguiria, talvez, emitir uma debênture no momento de construção ou de pré-construção ali, né? Porque você tem um risco muito grande. Então, esse aumento de prazo que a Lei 14.801 traz, para 60 meses, permite que a concessionária, né, a SPE, ela emita uma debênture, por exemplo, no momento em que o projeto já está ou com a construção finalizada ou praticamente construído, conseguindo ali acessar realmente o mercado de capitais. É um risco razoável, é um risco que o mercado de capitais consegue suportar, vamos dizer assim. Então, isso vai ser muito benéfico para essas empresas que vão poder emitir esse título mais para frente. Então, essa é uma inovação. E você está uma outra inovação que eu acho interessante também, que é sobre os fundos incentivados. Então, a Lei 12431 já traz a possibilidade de você ter fundos que também não pagam imposto de renda, desde que mantenham um percentual de 85% do seu capital, do seu patrimônio líquido, em debêntures incentivadas pela Lei 12431. Muitos desses fundos, eles ficam fechados hoje em dia. Por quê? Porque eles têm esse limite de enquadramento de 85% a partir do seu segundo ano de vida. E vamos imaginar que você lá entrou na sua corretora, viu um fundo de debênture e aplicou nesse fundo. Aí, quando você aplica nesse fundo, automaticamente o PL desse fundo aumenta e ele vai ter que já quase que imediatamente alocar esse recurso numa debênture. E isso é muito difícil, porque o mercado não é tão líquido assim como, por exemplo, no mercado de ações, porque também existem nos fundos de ações, também tem limite de enquadramento, mas é muito mais fácil você comprar uma ação, né, pela liquidez, do que comprar uma debênture que pode não ser um momento adequado. Então, ali também foi criado na lei uma possibilidade de você ter um que se chama de valor de referência, que pega a média móvel desse PL, de forma que você permite que o gestor consiga deixar esse fundo aberto. Porque na prática o que acontecia é que esse fundo acabava ficando fechado. E abria de tempos em tempos. O que impedia que, por exemplo, você entrasse na sua corretora hoje, olhasse lá e falasse assim, pô, eu quero investir no fundo de debênture. Talvez ele não tivesse nem aberto, você acabaria investindo em outro fundo que não de debênture. Então agora com essa mudança você consegue ter esse fundo aberto por mais tempo. É algo também interessante.
Super importante isso. A gente vai trazer, então, uma operacionalidade que ainda não existia para esse fundo. Ele era um instrumento que estava subutilizado, né? A gente via um potencial, mas ele ainda estava subutilizado. Super importante. Então, assim, vai melhorar. Não é para piorar, não. A mudança que foi feita na 12431, eu lembro que teve uma polêmica de discussão. A gente mexe na 12431, que está funcionando ou não mexe. Foram alterações que vão trazer benefícios para isso. Então, a gente vai ter mais investimento em infraestrutura. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Então, me explica um pouquinho, quando a gente consegue agora com a 14.801 ampliar esses bolsos, né, que vão poder financiar a infraestrutura, a gente vai conseguir chegar também no investidor estrangeiro? A gente vai conseguir também chegar nesses fundos de investimento que a gente está vendo ao longo do mundo, que estão olhando para a transição ecológica? A gente vai conseguir chegar ali? Bom, excelente ponto, Natália. Acho que é um ponto central também do projeto de lei, agora virou lei, né? Lei 14.801. Um projeto central também é atrair esse investidor. Você sabe que tem um volume muito grande de investimentos no exterior, né? Que poderiam investir também mais em infraestrutura no Brasil. Então, sim, o projeto ele também endereça essa questão, porque hoje, por exemplo, quando você faz uma captação exterior para um projeto no Brasil, e quando você vai remeter esses juros para o exterior, na volta, né, desses juros para o exterior, você tem um chamado withholding tax, que é algo que é cobrado, que fica aqui como imposto no Brasil. Essa lei também traz essa inovação de que se você faz uma emissão no exterior, mesmo que em uma outra jurisdição, né, você faz uma emissão em Nova York, por exemplo, para captar recursos para a infraestrutura no Brasil, nesses projetos qualificados, quando você vai remeter esses juros para fora de novo, né, lá para o exterior, você não paga esse withholding tax, ou seja, você fica isento desse imposto, o que permite que você também acesse esse bolso, que é o do investidor, que às vezes ele não quer sair da jurisdição dele. Ele quer ficar em Londres, em Nova York, mas esse concessionário poderia emitir lá também no exterior para trazer recurso para o projeto do Brasil. Adicionalmente, até nesse ponto de atração de investidor estrangeiro, temos também a questão da possibilidade de indexação das debêntures em cláusulas de variação cambial, que também é uma inovação da lei. Hoje você não pode, hoje você tem que fazer, hoje não há essa possibilidade pela lei atual, mas agora com a 14.801 você poderia também fazer uma emissão de uma debênture com uma cláusula de variação cambial. Isso vai ser regulamentado ainda pelo Poder Executivo, esse ponto. Mas isso também atrai investidor estrangeiro, que às vezes aquele outro investidor que já acessa o Brasil, já entra no Brasil, mas que sofre de risco cambial. E aí ele quer, talvez, endereçar a questão do risco cambial. Aí essa segunda possibilidade endereça esse investidor. Então, sobre o terceiro ponto, né, que eu acho também muito relevante, é a questão dos investidores ali preocupados com a questão de sustentabilidade, questão verde, que é algo também super importante para o governo, né? Hoje as debêntures elas já podem até ser emitidas como green bonds também. Algo importante de dizer que muitas pessoas não sabem, mas você pode ter uma debênture incentivada com benefício e que seja um green bond. Basta que ela tenha ali uma certificação independente. E já tiveram alguns casos no Brasil, no setor de energia, em que você teve já emissões de debêntures incentivadas como green bonds. E você vai poder também fazer isso nessas novas debêntures de infraestrutura, e aí acessando também esse bolso, que é um bolso muito importante, dos fundos internacionais que têm mandato para investir em projetos verdes, né? Então também é algo muito importante que esse projeto também endereça. Não, excelente. Isso vai trazer uma modernização, uma flexibilidade para o nosso mercado de capitais, né? Com um foco na infraestrutura, que é uma infra. A gente está falando aqui de infraestrutura de transportes, mas todas as infras, né? Elas são muito intensivas em capital, né? Então é muito difícil você conseguir fechar um projeto com um único fundo. Você vai precisar do equity do investidor, você vai precisar ali, talvez, muito provavelmente, de um BNDES, você vai precisar do mercado de capitais, né? E a debênture está trazendo essa flexibilidade. Mas eu queria olhar um pouquinho, né? A gente viu que a lei trouxe regulamentações, né? Você acabou de citar uma, né? Vai ter uma regulamentação para tratar para endereçar a questão de como alocar o risco cambial dentro da emissão, né, do bond.
e a gente viu que teve algumas flexibilizações também na emissão e no enquadramento, né, desses projetos. Me fala um pouco disso. O que a gente teve de melhoria disso? O que vai destravar? O deputado Arnaldo está falando em fast track, né? A gente vai ter mesmo um fast track. E o que tem de próximos passos de regulamentação? Não, ótimo. Hoje, vamos explicar como é que é o processo hoje, né, Natália, do 12431, como é que ele funciona. A concessionária, né, que tem lá um projeto de infraestrutura, o primeiro passo que ela tem que fazer hoje é acessar o Ministério Setorial para conseguir ali uma portaria. Ele manda uma série de documentos para esse Ministério Setorial, o Ministério Setorial avalia, também consulta a agência reguladora, caso tenha no setor, e a partir disso faz uma autorização para que aquela empresa consiga emitir a debênture. Com a nova lei, né, a 14.801, esse processo não vai mais ocorrer, esse processo prévio, de aprovação prévia. Vai ocorrer, na verdade, só para os projetos que não sejam da União, ou seja, você tem avaliando projetos ali de subnacionais, que é um contrato com outro ente, né? Aí sim vai continuar tendo esse processo, como já ocorre nos ministérios, mas para os projetos da União não vai ocorrer isso, que resulta em um ganho de tempo, né, para a concessionária poder emitir no momento ali. Sabe que o mercado é muito dinâmico, né? Então ela consegue emitir ali no momento adequado para ela e o controle fica sendo ali mais a posteriori. Bom, com relação a próximos passos aí, né, do que precisa ser regulamentado ainda, então a gente tem agora, teve a lei sancionada agora no dia 9 de janeiro, até o próximo mês vai sair um decreto do Poder Executivo falando sobre, trazendo ali regulamentando como é que vai funcionar a lei, trazendo mais detalhamento de como quais projetos se enquadram ou não. Inclusive a expectativa é que tenhamos portarias ministeriais, mas falando do setor, não falando de projeto a projeto como era anteriormente. Ou seja, ela vai falar assim, projetos desses setores aqui se enquadram, né, que tenham contratos com a União, dando alguns exemplos aqui, vai dar detalhamento disso. E então esses são os próximos passos. A partir da publicação do decreto dessas portarias setoriais, a concessionária já pode emitir, conforme ela já emite hoje as debêntures via 12.431. E aí, assim, acho que é algo importante, Natália, que é algo que é bom para as concessionárias, porque elas vão ter uma possibilidade, atingir um novo público que ela hoje não atinge na debênture, e também é muito bom para o Estado brasileiro, né? Porque você sabe que tem uma necessidade muito grande de investimento em infraestrutura. Lá no PPI nós temos uma carteira enorme, né? Pipeline enorme de projetos, com uma necessidade muito grande de investimentos, e precisamos atrair o capital privado. E é importante destacar isso, né? O capital privado ele não concorre com o investimento público. Pelo contrário, eles são complementares, né? Ou seja, aquilo que a gente consegue passar via parceria com a iniciativa privada, vai ser colocado como parceria com a iniciativa privada. Aquilo que não dá, vai ser feito com investimento público. Então ganha também o Estado brasileiro e, logicamente, a população usuária do serviço, né? Que é realmente ali quem está na ponta e quem vai receber essas melhorias nesses ativos que eles utilizam. Não, excelente. Não, com certeza, né? Quando a gente fala de gap de investimento, né? A gente tem alguns estudos, mas assim, conceito geral que pelo menos uns 300 bilhões ao ano a gente tem, né, de gap de investimento. Não dá para imaginar que a gente vai fazer isso tudo com o privado. Com certeza não, né? O investimento público ainda é muito importante, né? Mas tanto quanto o investimento público se move, né, e a gente tem um PAC aí sendo implementado, o investimento privado vem junto, né? Vem complementando isso. Não, é super importante e interessante saber que esse fast track vai funcionar, né? Os últimos anos as emissões já vêm sendo aprimoradas, né? Você trabalhou ali na diretoria de fomento, vocês conseguiram super encurtar o prazo de emissão, mas ter essa pré-autorização, uma fiscalização a posteriori no mercado que está maduro já, né? Faz todo sentido. Alexandre, muito obrigada. Eu acho que você super esclareceu as principais dúvidas que a gente tinha desse assunto, que não é exatamente um assunto palatável, né, audiência? Eu falei, mas eu garanti que iria explicar direitinho. Muito obrigada mais uma vez. E você, nos acompanhe pelas redes sociais, aproveite para compartilhar e curtir o nosso conteúdo. Sempre tem novidade por aqui. Um abraço e vamos nos falando que 2024 promete muitos assuntos interessantes.